Graças a paz, irmãos. Tudo bem aí? Friozinho, gostoso, um dia gostoso que fez hoje. Páscoa. Estamos aí, nós cristãos celebramos a Páscoa de uma forma diferente, né? Não como grande parte das pessoas imagina. A Páscoa não é só chocolate, né? Não é só ovo de Páscoa, não é só festa, não é só comércio. A Páscoa é um momento de reflexão para nós, né? Que nos faz lembrar da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E só por causa disso nós estamos aqui, né? Se não fosse isso, malditos seríamos. Malditos seríamos. Glória a Deus. Salmo 67 diz assim: que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o seu caminho, a sua salvação, entre todas as nações. Ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância os seus frutos. Possa o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém? Fique de pé, vamos orar com gratidão ao nosso Deus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de vitória, seja uma semana onde a cada passo que você der, a cada atitude, a cada pensamento, a cada palavra, o Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo o que o Senhor é. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue vertido na cruz, pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque diante disso, Senhor, é o motivo de estarmos debaixo da Tua graça, de termos acesso a Ti, de podermos nos dirigir a Ti e Te chamar de papaizinho querido. Obrigado. Obrigado por tão grande amor, porque o Senhor nos amou primeiro. E somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos conduzido, Senhor, debaixo da Tua potente mão, nos direcionado através da Tua palavra, através, Senhor, da comunhão, através, Senhor, do Teu Espírito Santo que habita em nós, dos nossos líderes, pastores. Que o Senhor continue, Senhor, a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Que famílias aqui sejam abençoadas, guardadas, protegidas por Ti. Que tudo que fizermos seja para honrar e glorificar a Ti, ó Deus, porque Tu és santo, bendito, o único digno de honra, de glória e de todo o louvor. Justo, verdadeiro, fiel, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu perdão sobre nós, porque se não fosse isso, seríamos consumidos, ó Pai. A Tua graça sobre nós é a causa de não sermos consumidos, somos gratos. Que tudo que for realizado aqui nesta noite, Senhor, neste culto, ó Pai, seja para Ti, honrar e glorificar a Ti, desde os cânticos, a Tua palavra que será ministrada, Senhor, enfim, tudo que ocorrer aqui seja para honra e glória do Teu santo nome. Nada vem impedir o Teu agir, nada vem impedir o mover do Teu Espírito Santo, e que saiamos daqui todos com a porção qual o Senhor tem reservado a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aviva no Senhor, é o que a gente pede para Ele através das nossas orações, através da
da nossa meditação, da nossa devocional, que o Espírito Santo dele que habita em mim, habita em você, possa nos avivar a cada dia, aquecer o nosso coração, para que possamos fazer a obra do Senhor, para que possamos levar a sua luz, a sua paz, o seu amor àqueles que ainda não o conhecem. Aviva-nos, Senhor, a começar de mim. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos, aviva-nos. Pois só confio em ti, aviva-me, aviva-me, Senhor, cumpre o teu querer em todos nós, cumpre o teu querer em mim. Ao teu trono nos chegamos, aviva-nos neste instante, nesta hora, aviva-nos. Pois só confio em ti, aviva-me, aviva-me, Senhor, cumpre o teu querer em todos nós, cumpre o teu querer em mim, pois só confio em ti, aviva-me, aviva-me, Senhor, cumpre o teu querer em todos nós, cumpre o teu querer em mim. Como o sol que a brilhar, faz a escuridão passar, o avivamento vai chegar, aviva-nos. Como o sol que ao brilhar faz a escuridão passar,
desejamos. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, que a tua vontade seja feita em nós. Em nome de Jesus, assim na terra como nos céus. O Senhor é a cura. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. És tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti, Jesus. Eu preciso de ti. Me escutas quando acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Eu preciso de ti. Você crê que nada é impossível para o Senhor? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos.
és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso. Declare isso. Jesus, 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 eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Sem ti nada somos. Tu és tudo, Senhor, tu és tudo. Glórias ao teu santo nome. Enquanto nós adoramos o Senhor com mais um cântico, com o cântico que é o tema de missões desse mês da nossa convenção, você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de fazê-lo em reverência, em obediência, com alegria ao Senhor, enquanto nós adoramos com mais esse cântico, declarando que nele vivemos, que seremos semeadores de esperança nesse tempo, amém? Glória a Deus. Nós daremos sem a tua direção. És o dono, te entregamos corpo, mente, coração. Tua palavra, pescaremos, nossas redes se encherão. Ofertamos nossa vida para cumprir tua missão. Nosso ser agora é para render-lhe glória. Para ti nós vivemos, por ti nos movemos, em ti existimos. Amém. Lançaremos tua semente sobre essa geração, pois os campos estão brancos, te daremos nossas mãos. Seja o centro, não há outro que mereça adoração.
Para ti nos vivemos, por ti nos movemos, em ti existimos. Amém. Para ti nós vivemos, por ti nos movemos, em ti existimos. Por ti existimos, Senhor, para ti vivemos. Obrigado, Pai, mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos neste lugar, te adorando com cânticos, te adorando com as nossas vidas, ó Pai. Recebe a adoração do teu povo. E que tudo que ainda for acontecer aqui neste lugar seja para a honra e glória do teu santo nome. Calem-se todas as outras vozes e somente a tua voz prevaleça. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Bom, hoje eu vou falar sobre o discipulado. No terceiro domingo do mês, desse mês de missões, né? Eu vou falar sobre o discipulado que é para todos e não somente para pastores, líderes e professores do EBD, que muitas vezes é o que a gente pensa, né? Todos nós cristãos devemos ir lá e discipular os outros. Então, eu vou começar lendo Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, aqui nós podemos ver que assim que você aceita Deus, nós devemos nos comprometer a ir e fazer mais discípulos. Nós não devemos guardar isso só para a gente e continuar seguindo a vida normalmente. Nós devemos ir e começar a falar sobre a palavra de Deus para os outros. Então, nós devemos seguir desde o começo da jornada do novo cristão que nós estamos convertendo até o fim, até que ele seja pronto a converter outros também e a falar de Deus. E assim nós entramos num ciclo onde eu converto alguém, essa pessoa converterá outros e assim o reino de Deus aumentará. O alvo de quando nós estamos começando a discipular deve ser a nossa família e o nosso ciclo em geral, nossos amigos, pessoas que conhecem a nós e sabem como nós vivemos, e assim nosso exemplo de vida, a maneira que nós vivemos será um exemplo para elas, e elas verão que nós somos diferentes do resto do mundo. Então, nesse mês de abril, nós temos a oportunidade de renovarmos o nosso compromisso com Cristo. E assim, todos os dias, discipular essa geração, começando pela nossa família e amigos. É isso. Graça e paz, queridos. Para aqueles que estão nos visitando, no mês de abril nós fazemos uma campanha de missões nacionais e temos aí esses momentos de reflexão, né? E o Mateus aí nos ajudou falando sobre o discipulado. Como ele bem falou, né? O discipulado é para todos.
às vezes, a gente tem uma visão assim que discipulado é para o pastor, para o líder, para o professor da IBD, e não é. E não é. Discipulado, ele começa com os nossos filhos. Eu não tenho filho ainda, né? Mas vou me incluir, que terei. O discipulado começa em casa, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com nossos irmãos, com nossos amigos. Então, é um chamado para todos, amém? Amém. Nós vamos ter agora a apresentação das crianças, né, porque a gente entende que as crianças, elas são a igreja do presente e do futuro. Né? E as crianças também nele vivem, se movem e existem. E a igreja, ela tem ela é muito relevante na educação cristã dos pequeninos. Só que nada substitui a educação do lar. As crianças vão agora ouvir sobre a verdadeira Páscoa lá no fundo, só que a história ela tem que ser contada por você, pai, mãe, avô, avó, tios. É do lar que as crianças têm que vir conhecendo a Deus. Não adianta querer trazer os pequenos para a igreja, os adolescentes, os jovens, querer que eles descubram conhecer a Deus na igreja. Não, é um erro pensar dessa forma. Essa geração, ela tem que trazer Deus de casa. Conhecer Deus no lar cristão. O culto das crianças não começa ali na salinha, começa em casa. É em casa que tem que começar o culto e terminar ali na salinha das crianças. É de casa que tem que trazer Deus e não querer achar Deus aqui na igreja. Isso serve para todos nós, não só para as crianças, né? Não terceirize a educação dos teus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, para o Estado, porque o Estado é caído, está nas mãos de homens pecadores, e não terceirize a educação dos seus filhos para a igreja, somente. Não adianta, né, os pequenos ouvir de Deus ali no fundo, participar da apresentação de missões, ouvir do tema, e de casa não ouvir da sua boca, falar que, olha, ele existe, né, porque Deus quis que ele existisse, o porquê que ele nasceu, porquê que ele se move. Tem que vir a educação cristã do lar. Amém? Então, eu gostaria de chamar aqui as crianças. Pode vir aqui na frente, todas as crianças. Pode vir. Pode ficar aqui embaixo. Aqui embaixo, que vai ficar bem bonito. Pode vir que as tias vão organizando. As crianças elas ensaiaram um louvor. O louvor tema da campanha. E elas vão apresentar bem bonita aí para a igreja, para glorificar o nome do Senhor nesse dia. As crianças se movem em Deus, né? Vivem nele e existe nele. Essa é a nossa geração. Temos que investir na educação deles. Temos que investir. Amém? Certo? Pode colocar o louvor, por favor? Ao dormir, ao acordar, pra Jesus eu vivo. Ao correr e ao pular, em Jesus me movo. Eu existo pra Jesus, Ele é o meu coração. Ele é a minha luz, minha salvação.
ao chegar em Jesus me movo. Eu existo pra Jesus, Ele é o meu coração, Ele é a minha luz, minha salvação. Ao dançar e ao cantar, pra Jesus eu vivo. Ao sair e ao chegar, em Jesus me movo. Eu existo pra Jesus, Ele é o meu coração, Ele é a minha luz, minha salvação. Eu existo pra Jesus, Ele é o meu coração, Ele é a minha luz, minha salvação. Ele é a minha luz, minha salvação. Amém, amém. Pensa que é fácil estar aqui cantando? Não é fácil não. As crianças são muito corajosas. E é isso, né? A mensagem é essa. Pode ficar aqui que a gente vai orar pelas crianças? A mensagem é essa, né? As crianças existem para Jesus. E Jesus é a salvação das crianças. E isso tem que ser algo constante nos nossos lares, essa mensagem, né? Então vamos orar, abençoar essas crianças que são bênção, né, aqui na igreja, nos lares, e que o Senhor continue guardando, né, guardando de todo o mal, de todas essas ideologias satânicas, né, que temos aí, vemos constantemente nas escolas. O Senhor, Ele é fiel para guardar, só que a gente tem que fazer a nossa parte, que é ensinar as crianças no caminho do Senhor. Amém? Estenda então suas mãos aqui sobre as crianças, vamos orar. Pai querido e amado Deus, te louvamos, Senhor, por cada pequeno que aqui está. Te louvamos, Senhor, por essas crianças que se dispuseram, Pai, estar adorando, louvando o teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem guardado a cada um que aqui está. O Senhor tem protegido, tem guardado do mal. O Senhor tem fortalecido, dado, Senhor, o crescimento na tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa nos ajudar, Pai, como igreja, a investir, Senhor, na educação cristã desses pequenos, Pai. Nos capacita, porque sabemos que nós somos pecadores, Pai. Mas, Senhor, o ensino vem do Senhor. A tua graça, Senhor, é suficiente, Pai, para alcançar os corações dele. Por isso eu te peço, Pai, que eles venham crescer, Senhor, na graça e no conhecimento todos os dias, Pai. Seja aqui na tua casa, que eles nunca venham, Senhor, desviar os seus pés, Senhor, dessa casa. Seja, Senhor, em cada lar, Pai, que o Senhor possa ajudar os pais, os tios, os avós, a investir, Senhor, na educação desses pequenos, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a nos ajudar, Pai, a dar a orientação, a sabedoria, Senhor, que vem do alto, para poder guiar, Senhor, essas crianças, Senhor, no teu caminho, Pai. Porque, Senhor, nós cremos, Senhor, que se essas crianças estiverem enraizadas, Senhor, na tua palavra, quando eles crescerem, Senhor, eles jamais desviarão, Senhor, da tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa e guarda. Abençoa, Senhor, o culto lá atrás com essas crianças. Elas vão ouvir, Senhor, sobre a verdadeira Páscoa. Que a sua palavra, Senhor, venha cair em terra fértil e venha, Senhor, frutificar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, igreja. Amém. Que bom aí, graças a Deus aí pela vida do Mateus, da Aline, das crianças. As nossas crianças estão virando adolescentes, eles ficaram tímidos, né?
É engraçado, né? Quando é criança não tem timidez, né? Daí vira adolescente e começa a ficar tímido, fica todo mundo meio travado. Só o Pedro, né? O Pedro se soltou. Agora no fim, o Pedro. Você fez, né, Andréia? Você fez assim, ó. Ó, Pedro. Ó. Aqui, ó. Se solta aí, rapaz. É um fanfarrão lá em casa e agora. Glória a Deus aí pela vida de cada uma dessas crianças. O pastor Elias não está presente hoje, ele está na igreja de Batista do Cordeiro, ali em Cordeirópolis. A igreja lá está comemorando 20 anos de fundação, e como pastor ele é o presidente da nossa associação regional, ele está lá prestigiando o pastor Dirley e o pastor Moisés, que é o presidente da convenção, que está presente lá hoje no culto. Isso, que é o presidente da convenção, tá bom? Então ele está lá hoje prestigiando os irmãos, por isso que ele não está aqui. Mas nós estamos neste domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, e a Páscoa ela deve ir além do ovo de Páscoa, né? É engraçado que quando eu era criança, eu não sabia que Páscoa tinha a ver com a ressurreição de Cristo. Vocês acreditam? Porque na minha família, nós não tínhamos essa cultura, entende? De celebrar a Páscoa como a ressurreição de Cristo. E é um tempo que é importante que a gente... É uma oportunidade da gente explicar para as crianças o significado da morte, né, e da ressurreição de Cristo. A gente falar da ressurreição, porque, olha, escuta, vai além do ovo de Páscoa, vai além do chocolate. Pode ter chocolate, pode ter ovo de Páscoa. Pode ter, não tem problema, a gente não abomina isso. Mas vai além. Então é uma data importante. Eu vou falar sobre Páscoa hoje, eu vou falar sobre essa questão da ressurreição, porque a ressurreição ela é a mensagem central do Evangelho, mas como hoje é um culto de missões, eu vou falar também dentro do tema da nossa campanha missionária. Nele vivemos, movemos e existimos. Nele vivemos, movemos e existimos. Esse é o texto que está lá em Atos 17, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 17. A gente vai ler junto o contexto e a passagem aonde Paulo disse isso, para que a gente possa compreender o que Deus tem para cada um de nós nessa noite. Certamente, Deus quer falar com você. Você veio com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus essa noite? Amém? Amém. Então, que você possa, né, ser encontrado pelo Espírito Santo, que as barreiras sejam quebradas nessa noite, que você possa usufruir da palavra de Deus, que o Senhor encontre morada no seu coração. Quero dar boas-vindas ao Richard, filho da Ana, que está conosco hoje pela primeira vez aqui no culto. O Richard já é um amigo. Richinho. O Richard é um amigo meu de WhatsApp, da gente conversar, né? E é o Richinho. A Ana sempre falou. E a Ana hoje está com a gente também. Glória a Deus, viu, Ana, pela sua vida. A gente fica feliz de te reencontrar. E a Ana sempre fala, o Richinho. O Richinho tem 1,85 m, 1,90 m, sei lá. Quanto você tem, Richinho? 1,86 m, aí, ó, tá vendo? A hora que o Richinho ficou em pé ali para me cumprimentar, eu falei, meu, um Richão, não um Richinho. Você é muito bem-vindo, viu, Richard? Deus te abençoe. Depois a gente vai estar orando também pela família do Tião, no fim do culto, e por todas as famílias. Atos 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Eu leio na nova tradução na linguagem de hoje, a palavra do Senhor diz assim. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse, Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá força a todos, vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. 28. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos.
E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Vamos orar? Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a tua palavra foi lida e agora ela será ministrada. Eu peço a ti, fala conosco, que as barreiras do cansaço físico, intelectual e emocional caiam por terra. Que a tua palavra flua livremente, encontre morada nos corações das pessoas que estão presentes aqui no culto e aqueles que nos assistem online. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, nós vamos falar então sobre essa questão da abordagem de Paulo lá em Atenas, onde ele disse o tema da nossa campanha, né, nele vivemos, movemos e existimos. Mas antes, deixa eu só te falar uma coisa que eu queria ter falado e esqueci. Eu quero te avisar que este ano nós vamos fazer algumas programações especiais aqui na igreja que nós nunca fizemos antes. Estamos nos organizando para fazermos algumas programações especiais para os adolescentes e jovens, em breve novidades, também programações especiais para os casais da igreja. Vai ter programação especial para todo mundo, a gente quer organizar, mas esses dois grupos, inicialmente, os casais casados da igreja, não marque nenhum compromisso no dia 11 de junho. Dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, nós vamos fazer um jantar dos eternos namorados. Oh, aleluia! Olha que bênção! Jantar dos eternos namorados, para os casais casados. Ô, pastor, eu não sou um casal casado, então você vai casar. Casa até o dia 11 de junho. Você pode ir. Casa antes, né? Aí, se der tempo de você casar, você pode ir. Senão, todos os casais casados, dia 11 de junho. Depois eu vou dar mais detalhes, quanto que vai custar, tá? Eu já pedi até um cardápio já pro irmão que... Olha, irmão, se der tudo certo, esteja em oração para dar tudo certo, para caber no nosso orçamento. Mas eu já pedi até um cardápio, falei, olha, prepara aí um... Depois eu falo, deixa dar certo. Mas é uma coisa boa. Preparado para uma pessoa que nos ama, que ama essa igreja, que se tudo der certo vai ser uma bênção a gente estar lá. Então, dia 11 de junho, já deixa reservado, já vai guardando um trocado, já guarda aí uns R$30 esse mês, já esconde uns R$30, R$40 esse mês, mais uns R$30, R$40 mês que vem, acho que deve dar, não sei quanto vai ficar, não sei. Mas eu pedi para ele um cardápio especial, uma saladona, um arrozão, bife à parmegiana, vou falar o que eu pedi, bife à parmegiana, todo mundo gosta, amém? Bife à parmegiana bem preparado, hein? Uma sobremesa, refrigerante à vontade, água, sei lá o que mais. E é um irmão assim que vai, se tudo der certo, vai ser uma bênção. Então, vamos esperar vir o preço. Isso foi uma ideia que a gente teve agora durante o feriado. E a gente começou a se organizar e já está pedido, já está encomendado, só não veio o orçamento. Mas semana que vem eu venho com o orçamento para vocês. Então já guarda um trocado lá. Para dia 11 de junho a gente está junto. A gente quer, com essa programação, ter um tempo especial dos casais, né, dos eternos namorados. Esse é um jantar dos eternos namorados. Então, você que não leva sua esposa para jantar fora faz tempo, agora você vai fazer uma graça, você vai falar, ó, pena, olha aí que eu proporcionei para você, né? Você vai proporcionar, você vai pagar? Você paga, né? Então você proporcionou. Vai ser gostoso, tá bom? E para os jovens e adolescentes também vem uma programação especial aí, em breve a gente vai retornar com novidades. Agora, é importante eu falar uma coisa para vocês. O que seria muito importante? Que todas as pessoas da igreja que estão aqui presentes hoje, aqueles que estão assistindo online eventualmente, é importante que você esteja presente em todos os cultos. Nós temos falado sobre isso. Semana passada eu falei sobre isso na mensagem. Quero reafirmar aqui o desejo de que todos vocês estejam presentes em todos os cultos. Eventualmente a gente sabe que não dá para vir. Tem uma festa de aniversário, está cansado, sei lá. Eventualmente. Mas essa não era para ser a regra. Infelizmente, nós temos visto que muitas famílias têm faltado com certa frequência dos cultos. Nós gostaríamos que vocês estivessem presentes aqui. Por quê nós gostaríamos? Em primeiro lugar, porque é bênção para você e para sua família. É bênção para você e para sua família estar no culto. Aqui, a gente fala de coisas que abençoam você, que abençoam a sua vida, abençoam a sua família. Em segundo lugar, que quando você está presente, você cria as condições necessárias para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida de um jeito que não vai se manifestar em nenhum outro lugar. A bênção de Deus se manifesta a partir deste lugar. É aqui que começa. Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém? É aqui. Deus não habita nesse lugar, mas é que aqui é um ambiente onde Deus se move.
Aonde Deus vai falar com você? No Fantástico? Deus não vai falar com você no Fantástico. Deus vai falar com você na novela da Carinha de Anjo? Não vai, entendeu? Você gosta da Carinha de Anjo, né? Mas pode assistir a novela e tal. Mas Deus não vai falar com você lá. Deus fala com você aqui. É aqui que Deus fala com você. Então esteja aqui. E em terceiro lugar, pelo seguinte. Quando o Mateus falou de discipulado, que a gente precisa fazer discipulado, discipulado é uma atitude que a gente às vezes não se dá conta. O que é discipulado, gente? Discipulado, existe um discipulado estruturado que a gente faz, por exemplo, quando as pessoas vão se batizar. Então, por exemplo, o Lucas e a Carol em breve vão se batizar. Glória a Deus, aleluia, olha que bênção. Eles estão sendo discipulados pela Aline. A Aline está fazendo um curso de discipulado com eles. É um curso de catecúmenos, um curso de candidatos ao batismo. Então, eles estão recebendo um treinamento que é estruturado. Porém, o discipulado acontece de outro jeito. O discipulado acontece de uma maneira mais informal também. O discipulado acontece em bate-papos, em encontros, onde pessoas menos maduras cristãs vão aprendendo com os mais maduros cristãos como se comportar, sobre o que falar, o que pensa sobre determinado assunto. E aonde isso acontece? É aqui no culto. É aqui. Só que é além daqui. É isso que a gente quer. A gente quer, por exemplo, quando a gente fez um encontro lá na casa do irmão Fernando da Maraci, o último encontro aí que a gente fez, homens e mulheres. É uma oportunidade de discipulado, entendeu? As pessoas estão aprendendo a ser discípulos, estão conversando sobre dores, estão conversando sobre suas angústias, seus medos. A gente está conversando, a gente está aprendendo a ser discípulo. Só que isso só dá certo se vocês estiverem aqui no culto. E isso acontece de uma maneira informal. Então é por isso que eu gostaria muito de pedir que vocês estivessem aqui nos cultos presentes, para que vocês possam contribuir com o discipulado. Seja discipulando, seja sendo discipulado. Porque às vezes a gente está discipulando e a gente não percebe. A gente não percebe. Mas você está inspirando pessoas. Você está ajudando pessoas. E num quarto e último momento, esse discipulado que é informal, ele deve se tornar um discipulado mais estruturado. Muitos de vocês têm talentos. Vocês têm talentos. Uma vez, eu tive uma conversa muito importante com o pastor Elias. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei aqui na igreja. Porque como que foi que eu vim parar aqui na igreja? Como que foi que eu vim parar aqui na igreja? Eu não sei se vocês sabem, mas eu me converti em outra igreja. Não é todo mundo que sabe, mas quem não sabe, eu me converti em outra igreja. Eu me converti na igreja Nazareno. Fui discipulado na igreja Nazareno. Fiz o seminário da igreja Nazareno e fui licenciado como pastor na igreja do Nazareno. Em 2006, eu fui servir como pastor titular, pastor presidente, digamos assim, como a gente usa o termo aqui na Batista, na igreja Nazareno em Corderópolis. Fiquei lá até 2009. Em 2009, por uma série de situações, nós retornamos para Rio Claro. Eu fiquei servindo, auxiliando em ministérios dentro da igreja Nazareno Central, aqui de Rio Claro. A igreja que eu amo e que tenho muito respeito pelos irmãos de lá. Mas quando chegou no fim de 2013, nós entendíamos que o nosso espaço, que a forma, o ministério que eu gostaria de desempenhar, ele não fazia mais sentido dentro da estrutura, o formato como a igreja adotava algumas situações, e eu tomei a decisão de me desligar da igreja Nazareno. Uma decisão que doeu em mim, doeu na Fabi, mas a gente saiu da igreja e ficamos sem igreja. A gente saiu da igreja sem igreja, mas procurando uma igreja para fazer parte. Nós começamos a frequentar cultos na Igreja Batista do Calvário. Frequentávamos os cultos, mas quem já foi lá sabe que a igreja lá é uma igreja abençoada, de pessoas abençoadas, de pastores sérios, mas é muito diferente do que a gente tem aqui. Muito diferente. Porque aqui a gente conhece. Como eu disse para vocês, eu sinto falta de vocês quando vocês não vêm. Lá é mais difícil. Como que o pastor Nilson vai sentir falta lá com 500 pessoas no culto? Sei lá quantas pessoas tem. Ele não consegue ver. Não consegue nem ver quem faltou. Aqui a gente vê. Não dá para se esconder. E o que aconteceu? No meio daquele ano, nós tínhamos um amigo em comum. O Marcos da Assembleia. Eu já tinha pregado na Assembleia algumas vezes. O Marcos conhecia o pastor Elias, conhecia o Alex. Ia ter a Semana Jovem. Ia ter a Semana Jovem. Isso foi em 2014. Ia ter a Semana Jovem aqui em 2014. E eu vim pregar em um dia na Semana Jovem. Em algum dia eu vim pregar. Vocês lembram? Você lembra disso, Alex? Você lembra? Eu vim aqui pregar em algum dia na Semana Jovem. E preguei. Preguei e fui embora. E eu não conhecia a igreja. Não conhecia a Igreja Batista da Fé. Não conhecia o pastor Elias. Não conhecia ninguém. Fui convidado para vir pregar. Vim, preguei e fui embora. E no outro domingo eu estava lá frequentando os cultos na Batista do Calvário. Ali por... Acho que a Semana Jovem é junho ou julho? Junho? Julho. Eu acho que em agosto, mais ou menos, eu voltei aqui. O pastor Elias me convidou para vir pregar num domingo, eu acho. E eu vim pregar. E quando eu vim pregar, a hora que terminou o culto, eu sentei aqui com o pastor Elias para a gente conversar. A gente sentou aqui para conversar e o pastor Elias falou: Pastor Pedro, e onde o senhor está congregando? Eu congregando em lugar nenhum. Estou frequentando os cultos lá na Batista do Calvário.
estou procurando uma igreja, estou pensando, Ele falou, eu preciso falar uma coisa para você, que é o que eu quero agora falar para você. O pastor Elias falou para mim uma coisa que eu quero falar para você. Quero que você pense sobre isso. O pastor Elias me disse assim, você recebeu um talento. Você recebeu um talento. Lembre-se da parábola dos talentos de Jesus. A parábola dos talentos é muito interessante porque o talento ele era uma moeda de ouro. Entende? Talento é uma moeda de ouro. Mas talento na nossa cultura também é habilidade, não é? Talento também é habilidade. Então quando a gente diz assim, você recebeu um talento, é você recebeu um tesouro, você recebeu uma habilidade especial. E ele me disse, você recebeu um talento. E o que você vai fazer com esse talento? Você vai enterrar ou você vai trabalhar para multiplicá-lo? Você vai enterrar ou você vai trabalhar para multiplicá-lo? Ele falou assim, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser frequentar a nossa igreja, nos conhecermos, eu conhecer você, você me conhecer, eu conhecer sua família, você conhecer minha família, e quiser fazer parte da igreja, se você ficar à vontade, e quiser fazer parte da igreja, você vai ser bem-vindo aqui. Eu não estou dizendo que você vai ser pastor dessa igreja. Venha como membro, venha frequentar os nossos cultos. Se fizer sentido, aos poucos, eu vou te inserindo na igreja, a gente vai te inserindo na programação. Aí, se fizer sentido e tiver maturado bem a ideia, eu te apresento como pastor para a igreja. A gente recebe, te apresento na associação, você faz a validação dos cursos batistas e, aos poucos, se fizer sentido, você se torna um ministro batista. Isso aconteceu em agosto de 2014, mais ou menos. E eu comecei a frequentar os cultos. E vocês me viram aqui. Quem está aqui desde aquela época me viu começando a vir nos cultos. E foi assim que foi acontecendo. O pastor Elias foi me conhecendo, eu fui conhecendo o pastor Elias, a gente começou a frequentar as reuniões da associação, fizemos uma viagem para Tietê, né, amor? Não chegava nunca, mas fomos conversando e voltamos, e bênção, e a gente foi se conhecendo. Eu me tornei membro da igreja. No fim daquele ano, começo de 2015, talvez, a gente se tornou, não sei exatamente quando, a gente se tornou membro da igreja. Eu fiz os cursos batistas, e em 2016, eu acho que foi, ou 2017, eu me tornei ministro batista, né, que é todo o processo administrativo. Fui recebido lá em Birigui como ministro batista, numa outra viagem mais longa do que a viagem para Tietê. Gente, que viagem. Que viagem. Não chega nunca em Birigui. Quem foi para Birigui, olha, que isso, Birigui é outro estado, parece, mas é São Paulo. Mas chegamos, fomos recebidos como ministro batista, e eu estou aqui, servindo. Por quê? Porque aquela conversa que o pastor Elias teve comigo aquele dia, ela foi Deus falando comigo através da vida dele. Onde ele me colocou numa situação que eu precisava tomar uma decisão, se eu ia manter o meu talento enterrado, ou se eu ia trabalhar para multiplicar esse talento servindo aqui na igreja. Porque é o seguinte, muitos de vocês, eu não quero me exibir, mas muitos de vocês já disseram que foram abençoados por palavras que eu ministrei. Já disseram, olha, eu fui muito abençoado, falou muito comigo uma palavra que o senhor ministrou. Alguns de vocês lembram de palavras que eu ministrei. E essas palavras não teriam sido ministradas se o pastor Elias não tivesse conversado comigo aquele dia. Eventos que mudam, decisões que a gente toma, assim, que a gente muda por causa de uma palavra, poderia ser totalmente diferente se a gente não tivesse ouvido aquela palavra. Eu sei que em determinados momentos eu posso ter sido importante na história de alguns de vocês e casamentos não terminaram por causa de uma pregação. Foram fazer faculdade por causa de uma pregação. Trocaram de emprego por causa de uma pregação. Tomaram uma decisão de melhorar a vida financeira por causa de uma pregação. Desenvolveram um dom espiritual por causa de uma pregação. São detalhes, por causa de uma conversa que eu tive com o pastor Elias aqui um dia. Por causa de um detalhe. E o que eu quero dizer para você é o seguinte. Todos vocês receberam talentos. Eu não sou o único que recebeu talentos. Todos nós recebemos talentos. Você tem talentos. Você tem talentos. E eu quero te fazer a mesma pergunta que o pastor Elias fez para mim aquele dia. Você vai enterrá-lo ou você vai multiplicá-lo? É um tempo, olha, nós estamos muito precisando na nossa comunidade, na Igreja Batista da Fé, de pessoas que queiram multiplicar seus talentos. Nós estamos carentes de líderes. Nós estamos carentes de pessoas que queiram servir aqui na nossa igreja. Está faltando. Estão faltando professores para a escola dominical, estão faltando professores para o departamento infantil, estão faltando pessoas para trabalhar com adolescentes, com jovens, com casais, estão faltando pregadores, estão faltando diáconos, estão faltando. Então, a decisão é de cada um, mas cada um aqui recebeu um talento. Então eu devolvo a pergunta que um dia foi feita para mim e que mudou a minha história. Porque tudo que eu contei para vocês foi a partir dessa conversa.
A pergunta eu devolvo para vocês hoje. Hoje eu faço ela para vocês. Mas entendam como uma pergunta que vem de Deus para cada um de vocês. Você vai multiplicar ou enterrar o seu talento? Você vai multiplicar ou enterrar o seu talento? Leia a parábola para você pensar sobre isso. De uma forma, e assim, ó, dentro da sua possibilidade, nos procure para falar, eu gostaria de servir em tal ministério. Pastor, eu gostaria de ser diácono. Pastor, eu gostaria de trabalhar com os adolescentes. Pastor, eu gostaria de trabalhar com os jovens. Pastor, eu gostaria de ser professor de escola dominical. Mas eu não posso estar aqui todo domingo, eu não posso estar aqui todos os cultos. Vamos conversar, vamos pensar em possibilidades. Mas é importante que você multiplique seus talentos. Pense sobre isso, que é bênção na sua vida. É bênção na sua vida. Eu tenho certeza que a decisão que eu tomei de multiplicar os talentos, de poder compartilhar, de estar aqui com os irmãos, de servir, foi uma decisão que pode ter abençoado a vida de alguns de vocês em palavras que foram ministradas, mas abençoa. Sabe qual vida realmente foi abençoada? A minha. A minha. Entendeu? Porque, assim, Deus foi tão bom comigo no período que eu estou servindo nessa igreja. Não é, amor? A gente já passou por tanto crescimento, por tanta evolução, por tanto aprendizado em todas as áreas de nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. E eu tenho certeza que tudo foi porque um dia a gente tomou uma decisão de servir aqui na igreja. E eu tenho certeza que Deus tem a mesma coisa para você. Eu tenho certeza que Deus tem a mesma coisa para você. Se você decidir multiplicar os seus talentos, virão ondas de evolução. Ondas em que Deus vai te levar a novos patamares na sua vida, aonde coisas que você não acredita que são possíveis se tornarão possíveis. Nesse período que eu estou servindo nessa igreja, muitas coisas que eu achava que nunca iriam acontecer, Deus fez na minha vida. Deus fez, Deus me levou a lugares, Deus me deu oportunidades, Deus tem cuidado da Fabi, eu tenho visto a evolução da Fabi, eu me alegro com a evolução dela, eu olho para o Mateus, me enche o coração de alegria ver o Mateus, o que Deus tem feito na vida dele, me enche o coração ver o jeito que a Mariana está vindo, a mulher que ela vai se tornar, o homem que o Mateus vai se tornar, e tudo, ou uma boa parte disso, aconteceu aqui, ó, dentro dessa igreja. Pessoas como vocês servindo e abençoando meu filho, me abençoando e eu abençoando vocês. É uma troca. A igreja é uma troca. A igreja é uma troca. A igreja é uma comunidade. A igreja é esse lugar que a gente chama de corpo de Cristo. E eu acho que, pelo que eu estou explicando aqui, com o meu testemunho, vocês entendem por que a gente chama esse lugar de corpo de Cristo. Mas a gente entende mais pelo exemplo do que pela história, do que por definições. Amém, igreja? Bom, dito isso, vamos lá. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A gente leu esse texto de Atos, aonde Paulo fala isso para Atenas, os atenienses, né, melhor dizendo. E é engraçado que é o seguinte, a igreja de Atenas era uma igreja, a cidade de Atenas ela era uma cidade parecida com as nossas cidades. Hoje em dia, a gente meio que tem uma Atenas em cada lugar. Por quê? Porque o ateniense, ele tinha algumas características. O ateniense, ele era, por exemplo, religioso. Vocês acham que a gente vive numa sociedade religiosa? Sim ou não? Sim, a gente vive numa sociedade religiosa. Eles eram religiosos. Os atenienses, eles eram também, a palavra correta é supersticiosos. Supersticiosos. Vocês acham que a gente vive numa sociedade supersticiosa? Sim ou não? Sim, a gente vive. Alguns de nós até temos algumas superstições, né? Alguns de nós até temos algumas superstições. A gente vive numa sociedade que acredita que Deus está contido em templos, Deus está contido em prédios. Algumas pessoas, quando entram em determinados lugares, falam, nossa, eu senti a presença de Deus quando eu entrei naquele lugar. Vocês não acham que a nossa sociedade é assim? Sim ou não? Amém? Amém. Né? Amém? Amém. Tem muita gente que acredita que Deus está em determinados lugares, em determinados prédios ou em determinadas localizações. Tem gente que acha também que Deus é meio que quase que independente de adoração. Que se a gente não adorar a Deus, Deus vai ficar tristinho. E elas levam uma vida que elas falam, a minha vida é o que gera alegria na vida de Deus. Elas são pessoas que se veem assim como essenciais no plano. Atenas era assim. Atenas era um lugar assim. Atenas era um lugar marcado pela religiosidade, marcado pela superstição, marcado pelos templos onde Deus habitava e marcado por pessoas que achavam que através da sua adoração elas eram muito diferentes para Deus. E Paulo pega tudo isso, quando ele vai anunciar o evangelho lá em Atenas,
ele pega esse pacote que é Atenas e começa desse pacote a anunciar o evangelho. Então eu quero dizer uma coisa para vocês antes da gente pregar. Eu quero fazer alguns esclarecimentos para cada um dos irmãos. O primeiro esclarecimento que está contido aqui é o seguinte. No versículo de número 22, Paulo fala assim, ó, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Eles eram muito religiosos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está acima da religião. Amém, igreja? Deus está acima da religião. A religião, o que é a religiosidade? O que é a religiosidade? A religiosidade são sistemas de regras, são códigos que a gente vai adotando. A gente vai criando certos códigos, certos padrões, e quando a gente cumpre com esses padrões, com essas obrigações, a gente acha que a gente está sendo uma pessoa espiritualizada. A gente acha que a gente está sendo espiritualizado, mas a palavra correta é, você está sendo religioso. Quando você pensa, por exemplo, vou dar um exemplo meu, vou falar de mim particularmente. Quando eu me converti, eu fui criado numa igreja que adotava costumes, doutrinas que se apoiam em costumes culturais, digamos assim. Então, quando eu me converti, eu achava que o correto eram esses costumes culturais. Eu achava, por exemplo, que mulher não poderia cortar o cabelo. Eu me converti numa igreja que as mulheres cortavam o cabelo, mas é porque eu falava assim, a Fabi não vai aguentar. Se eu levar, eu e a Fabiana éramos namorados, né, quando eu me converti. Eu falava, se eu levar a Fabiana lá na igreja das irmãs que não corta o cabelo, de cara, ela não vai aguentar, porque foi uma mudança muito grande. Foi uma mudança muito grande a nossa conversão. Então eu falei para ela, eu vou colocar ela primeiro na igreja das irmãs que corta o cabelo, e depois que ela acostumar, aí eu levo ela para a igreja dos crentes de verdade, das irmãs que não cortam o cabelo. Que pensamento que é esse? Esse é o tipo de pensamento que é apoiado na religiosidade, entende? Você pensa que por causa de um costume é isso que faz a pessoa espiritual. Eu não entendia que a conversão ela estava marcada no coração. Amém, igreja? A conversão está marcada no coração, a conversão não está marcada pelo corte de cabelo. Não importa se você corta o cabelo, se você tem cabelo curto ou se você tem cabelo comprido. Tem gente que tem cabelo curto e não tem um coração, que tem o coração convertido, e tem gente que tem cabelo comprido e não tem o coração convertido. Vocês sabiam disso? Né? Eu acho que vocês já conheceram gente assim, você olha lá, a pessoa tem um cabelo comprido às vezes, e não tem um coração convertido, ela tem um coração religioso. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês, se a gente pensa que a religiosidade pega só eles, a religiosidade pode pegar nós. Mas lembre-se, Deus está acima das religiões. A religiosidade pega a gente quando? Por exemplo, quando você é o crente que só vem na Santa Ceia. Você é o crente que só vem na Santa Ceia. Por que você só vem na Santa Ceia? Por que você é o crente que só vem na Santa Ceia? Não está aqui hoje na Santa Ceia, ele nem está ouvindo. Mas tem crente que só vem na Santa Ceia. Por que ele só vem na Santa Ceia? Porque ele tem um hábito religioso que, tipo, a Santa Ceia é o culto especial, porque é o corpo de Cristo. Às vezes ele tem alguma concepção metafísica ali do corpo de Cristo, que a gente, né, simboliza aqui através do pão e do sangue, e do suco de uva. Então, assim, tem gente que acha que ela está bem com Deus só porque ela é membro da igreja, porque o nome dela está escrito na membresia da igreja. Ele fala, não, eu sou da Igreja Batista da Fé. Por quê? Porque o meu nome está na membresia. Mas não vem no culto. A Fabiana trabalhou com uma moça, e a moça falava, quando a gente era lá da Igreja Nazarena, e a moça falava, eu também sou da Igreja Nazarena. Aí um dia a Fabiana falou, mas de qual igreja Nazarena você é? Ela falou, da Central. Aí a gente falou, mas a gente também é da Central. Ela falou, eu também sou. Ela falou, mas nunca te vi lá. Ela falou, não, é porque não deu tempo disso, domingo. Ela falou, não, mas não te vi lá. Nos últimos 5 anos que eu estou lá, eu não te vi lá. Não, eu sou de lá. A mulher falava que ela era de lá, entendeu? Ela achava que porque um dia ela se batizou lá, que ela foi recebida como membro, ela era da igreja. E ela dizia para todo mundo que ela era da igreja. Mas ela não frequentava a igreja. O que é isso? Isso é religiosidade. Lembre-se, Deus está acima da religião. Daí você vai falar assim, pastor, então eu posso ficar fora da igreja. Se Deus está acima da religião, a gente aqui é um ambiente de religião, não é? Porque no fim das contas nós somos batistas, mas o que é a batista? É uma religião. Você fala, então não preciso desse lugar. A questão é o seguinte, nós estamos dizendo que Deus está acima de tudo isso. Deus está acima desses costumes, e isso aqui não é o que resolve o problema. Mas nós precisamos disso, nós precisamos da religião, porque é na religião que é um ambiente que a gente ensina as pessoas a serem discípulos, entendeu? Nosso grande esforço é o esforço de tentar fugir da religião e ir para o discipulado. É isso que a gente fica tentando fazer. A gente não tenta promover religiosidade, a gente tenta promover discipulado. A gente usa o termo membro
para as pessoas que fazem parte da Igreja Batista da Fé, pensando nos membros do corpo de Cristo. É esse que é o princípio por detrás, mas o que a gente quer, no fim das contas, é que vocês sejam discípulos de Cristo. A gente quer que vocês estejam nesse esforço, nessa jornada de se tornar um discípulo de Cristo, de você olhar e falar, nossa, eu falhei. Mas eu não falhei porque o pastor Elias falou que é uma falha, ou porque o pastor Pedro falou que é uma falha. Eu falhei porque eu, como discípulo, sei que Deus esperava mais de mim. Entende? É além da religião, amém, igreja? Não é o batista, não é o assembleiano, não é o presbiteriano, não é o nazareno, é um discípulo. Tem gente que se apoia em cada coisa. Não faltam coisas para as pessoas se apoiarem na religiosidade. Tem gente que pensa que pelo fato de ser dizimista, ela está resolvida com Deus. Não está. Existe um princípio espiritual por detrás do dízimo. A gente já conversou sobre isso aqui. Mas não é isso que resolve a questão sua com Deus. Deus está além desse aspecto religioso que o dízimo pode gerar no coração de algumas pessoas. E o pior de tudo é que a religiosidade, sabe o que ela faz com o coração de algumas pessoas? Sabe como você fala assim, eu não sei se eu sou religioso. É fácil de você saber, viu? O jeito fácil de você saber se você é religioso é quando você olha para uma outra pessoa que também serve a Cristo, pode ser nessa ou em outra igreja, e você se sente melhor do que ela. Você fala, eu sou melhor que essa pessoa. Que esse crente aí eu sou melhor, esse crente aí não entende nada, eu que entendo das coisas. Se você sente esse negócio, há um espírito de religiosidade atingindo seu coração. Mas lembre-se, Deus está acima da religião. Amém, irmãos? Eita, gente, eu já senti esse negócio de que eu era... não falei para vocês que eu fui na igreja e eu olhava para a igreja lá e falava, essa igreja está tudo errada, as irmãs cortam o cabelo. Aí um dia, para mim, pastor tinha que usar gravata, né? Hoje em dia eu nunca prego de gravata, mas eu tinha uma religiosidade, Ana, tão grande, que eu falava, pastor tem que usar gravata. Aí um pastor lá de vez em quando subia para pregar, principalmente em culto de semana, assim, e estava sem gravata. Ficava olhando, assim, não, esse pastor aí nem sem gravata. Olha só que coisa absurda, é absurdo. Aí um dia, ele subiu para pregar sem gravata e estava com uma camisa de manga curta, gente. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, pastor de manga curta. E ele começou a falar em língua estranha. Eu falei, falando em língua estranha, de manga curta, camisa de manga curta. Aí tinha uma irmã de cabelo curto que começou a falar em língua estranha. Eu falei, cabelo curto. Quando você sente isso é a religiosidade que tomou conta do seu coração, entendeu? Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Deus não está nessas coisas. Eu demorei tempo para ser liberto disso. Eu demorei uns 2 anos para ser liberto disso. Os 2 primeiros anos da minha conversão, ninguém me aguentava. Ninguém me aguentava. Por quê? Porque eu era extremamente religioso. Não conhecia nada de Bíblia. Não conhecia nada da cultura de um discípulo. Não era um discípulo, mas pelos costumes que eu havia preconcebido, ou o Deus que eu havia concebido, eu julgava todo mundo. Julgava todo mundo. Eu contei hoje na escola dominical que um dia eu entrei num bate-papo de católico. Falei, não tinha os bate-papos do UOL antigamente? Que isso, hein, Alex? Só nós que lembra desse negócio. O pessoal das antigas lembra, tinha bate-papo do UOL. A gente entrava lá, tinha salas temáticas. Aí eu falei, eu vou entrar nos católicos, eu vou converter todos os católicos aqui hoje, eles vão ver só. Aí entrei no bate-papo dos católicos e fui lá e falei, vocês são idólatras, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Aí uma pessoa com mais paciência falou assim, por que você está me chamando de idólatra? Foi para começar, porque você idolatra Maria. Ele falou, por que eu idolatro Maria? Eu falei, porque vocês falam lá assim, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Aí ele falou, está escrito na Bíblia, isso aí. Eu falei, não está não. Não, tá sim, abre aí, Evangelho de Lucas, que é capítulo 1, alguma coisa ali. Que é a Isabel, né, que fala para Maria, quando ela encontra com Maria, ela fala, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E a oração e a reza da Ave Maria começa com a citação do Evangelho de Lucas, e eu não sabia, e eu criticando a pessoa. Nem terminei, né, de tentar argumentar nada, eu falei, deixa eu sair aqui, caiu a conexão. Caiu uma pena, fazer o quê? Caiu. Religiosidade. Deus está acima da religiosidade. Paulo fala isso para essas pessoas, né? Aí Paulo fala assim, no versículo de número 24, Paulo fala assim, Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Ou seja, irmãos, Deus está acima dos templos.
Deus não depende de templo. Deus não é batista. Deus não é batista. Se um dia vocês conversarem com uma pessoa que defende que a igreja dele é a certa, que é um espírito de religiosidade terrível, mas tem um monte. Aí você pergunta assim para essa pessoa, escuta, quanto tempo existe a sua igreja que é a certa? Já que a minha está errada e a sua está certa. Quanto tempo existe? Aí existe, sei lá, a pessoa fala 100 anos. Ok, e Jesus veio já faz quase 2000. Então, entre o intervalo de 1900 anos, estava todo mundo errado. Só vocês que estão certos. É isso mesmo que você está dizendo? Reflete, irmão, sobre o que você está falando. Deus está acima dos tempos. Deus não depende de placas batista, presbiteriana, assembleiana. Deus não depende de nada disso. Deus está acima das religiões. Deus quer discípulos. Deus não quer membros de igreja. Amém, irmãos? Essas coisas que eu estou falando para vocês é para a gente começar a entender, então, aonde a gente vai chegar. Mas eu estou querendo mostrar para vocês aqui esses pontos de quem é Deus. O objetivo de eu trazer isso para vocês é desconstruir um pouco de quem é Deus. Porque o Deus que nós cremos não é o Deus revelado, é o Deus que nós imaginamos. É o Deus que nos foi ensinado. Só que Deus não é ensinado, Deus é descoberto. É diferente, irmãos. Deus não é ensinado, Deus é descoberto, Deus é revelado aos nossos corações. Você precisa de uma revelação de quem é Deus. Você precisa descobrir Deus como Senhor e como Pai, mas você não descobrirá através da minha pregação. Você descobrirá através de uma experiência com Deus. Mas essa experiência ela só acontece quando a gente vai desconstruindo, E o objetivo hoje é esse, nesse primeiro momento da mensagem. Deus está acima da religiosidade, Deus está acima dos costumes, Deus está acima das superstições, Deus está acima dos templos, Deus está acima da adoração. Deus está acima da adoração. Teve uma época da minha vida, depois que eu passei dessa fase xiita minha cristã, eu era xiita cristão, agressivo, chato. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Ninguém me aguentava. O pastor melhorou muito. Um pouco, né, gente? Tenha misericórdia, um pouco melhorou. Era muito difícil. Depois disso, veio uma fase de adoração. Aí era adoração, né, amor? Via em eventos de adoração. Deus quer ser adorado. Estava sempre adorando a Deus. Foi bom, foi bênção. Essa fase foi bênção. Foi uma fase de boas experiências com Deus. Só que a questão é a seguinte: quando você adora a Deus, você não adora a Deus porque Deus precisa da sua adoração. Você adora a Deus porque você está reconhecendo quem Ele é. Você está reconhecendo o que Ele faz. Deus não depende de nós, Deus não depende da nossa adoração. Então, a gente precisa tirar de achar que a gente é tão bom que Deus precisa da gente. E é por isso que no versículo de número 25, o Paulo alerta os atenienses, né? E também não precisa que façam nada por ele. Deus não precisa do seu sacrifício, Deus não precisa do seu esforço, Deus não precisa de nada do que vem de nós. Pastor, mas o que a gente está fazendo aqui então, se Deus não precisa de nada do que vem de nós? O que nós estamos fazendo aqui é procurar a Deus, porque Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle. É diferente. A gente está procurando Deus aqui, a gente está procurando o Criador. A gente está procurando essa revelação, a gente está procurando essa experiência, a gente está procurando essa intimidade. E essa experiência, essa intimidade, volto aqui na importância de você estar presente nos cultos. Essa revelação de quem é Deus, ela não virá para você, pode ser até que venha, mas ela não vai vir como veio para Moisés. Era um outro tempo. Você acha que você vai estar andando por aí, e daí você de repente vai escutar uma voz te chamando, e você vai olhar, tem uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se queima, ela está lá, intacta, e daí você vai conversar com a sarça e Deus vai começar a se revelar para você? Deus já fez essa revelação, foi progressiva. Por que tinha aquilo naquela época, pastor, e agora não tem mais? Porque ninguém entendia com quem estava lidando. Então Deus vai revelando aos poucos, é numa crescente, onde Deus vai se mostrando aos poucos, ao ponto de chegar e se mostrar na pessoa de Jesus Cristo, a revelação suprema. Mas ao ponto de chegar nos dias de hoje e mostrar-se, revelar-se na pessoa do Espírito Santo que habita o meu e o seu coração, e no qual nós temos a oportunidade hoje de descobrirmos quem é Deus, não porque Ele se revela, não porque a gente vê Ele somente na pessoa de Jesus Cristo, mas porque Ele habita em nós, amém, igreja? A gente precisa usufruir disso. Só que como a gente usufrui disso? Na comunhão, no discipulado. Volto aqui na importância de vocês estarem nos cultos. Volto aqui na importância de vocês estarem na escola dominical. Volto à importância de vocês participarem da programação. É assim que a gente vai descobrindo.
Gente, é muito engraçado. Vocês acham que vocês vão descobrir Deus como? Vocês acham que vocês vão descobrir Deus assistindo Silas Malafaia na TV? É bênção, prega um monte de mensagem bacana, mas a vivência do culto é muito diferente. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem a oportunidade de colocar à prova o nosso ego. Em coisas simples, em coisas simples, em coisas simples. É aqui que você vai sendo moldado. Você chega para sentar, tem alguém sentado na sua cadeira. Já passou esse negócio? Nem? Né, Samuel? Você gosta de sentar aí, daí tem alguém sentado aí. Fala, tá no meu lugar ali. É uma coisa tonta. Você fala assim, pastor, não é possível que você já sentiu isso. Eu já senti. Olha lá, se chegar aqui, se eu entrar ali, se não tiver um povo sentado aqui, eu não vou ficar, meu lugar ali. Olha lá se não vai voltar esse sentimento. E aí, eu digo para vocês, é o tipo de sentimento que não acontece se você estiver na sua casa. Como você vai da sua casa sentir isso? Mas é aqui que você, ao mesmo tempo que você sente, que você vai ser confrontado. É aqui que você vai sendo moldado, é aqui que Deus vai falando com você, que Deus vai te ajudando a ajustar. Porque, no fim das contas, o que é esse negócio de a gente pegar e não gostar que a pessoa sente na nossa cadeira? É o ego. É o que derrubou Satanás. É o que derrubou Adão e Eva. E é o que derruba, às vezes, a gente dentro da nossa vida, da nossa jornada. Entendeu? Se a gente não aprende a lidar com uma coisa simples como essa, como a gente vai aguentar resolver um conflito dentro do casamento? Não aprende. Porque, no fim das contas, por que a gente briga? Vamos dar um exemplo, assim, só desdobrando de novo para a vida real. Por que a gente briga no casamento? A gente briga no casamento porque aconteceu uma coisa parecida. Sua esposa sentou na cadeira que era sua, entendeu? Fala, pastor, não, mas não é por isso que eu brigo. Mas é o sentimento de você sentir que ocuparam o seu espaço. Ocuparam o meu espaço, esse espaço era meu, ocupou. Sai pra lá. Aí ela fala, quê? Olha o jeito que ele falou comigo. Fabiana vai falar para mim, olha o jeito que o Pedro falou comigo. Agora ele vai ver só. E aí, começa. Se você não tiver aprendido a lidar com o seu ego, você não cede. Gente, tem casal que separou por causa de controle remoto. Tem casal que separou por causa que começou a briga porque um queria assistir Largados e Pelados e o outro não. Acontece. Ego. Igrejas separaram por causa do ego, entendeu? As pessoas vão embora por causa do ego, porque não aprendem a lidar. Aqui é o ambiente onde a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, vai quebrando, Deus vai tratando, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo modificado. Aí, Deus está acima da adoração, da religiosidade. Onde Deus está, então, pastor? Para a gente terminar a pregação, tá? Não vou me estender muito, não. E a gente já chega aqui no tema da mensagem. Aonde Deus está, então? Versículo de número 27 diz, ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então, onde Deus está? Deus está perto de nós. Aleluia! Deus está perto de nós. Mas o quão perto Deus está, pastor? É fácil de você pensar. Vamos pensar o seguinte. Se Deus não está na sua mente, na sua cultura, na cultura que você tem, dentro de todas as concepções de valores, costumes seus. Você sabe que você já entendeu que Deus não está aí. Se você achar que Deus é esse Deus que está concebido dentro da sua mente, poxa, Deus como Deus ia ficar limitado dentro da sua mente? Deus está fora disso. Então onde Deus está, pastor? Então Deus está em você? Não, também em mim não, porque você estava frito se Deus estivesse em mim. Não ia dar certo as coisas. Deus também não está em mim. Deus não está em mim também. Mas então onde Deus está? Então tira de mim, tira de você, tira de todos nós. Então se Deus não está aqui, Deus está onde? Então Deus está na cidade? Não, também não está na cidade. Porque a cidade está complicada, vocês estão vendo. Então ele está no estado? Também não está no estado. Então ele está no Brasil? Também não está no Brasil. Então ele está no mundo? Não, ele também não está no mundo, porque você vai saindo. Você vai pensando, então onde que Deus está? Se ele está perto de nós, mas ao mesmo tempo ele não está no mundo, então ele está no universo? Não, ele também não está no universo. Ele não está na galáxia, ele não está no universo, ele não está no Sol, ele não está. Então onde que ele está, pastor? Ele está fora de Deus. Ele está fora da existência. É difícil de conceber. Mas esse é o lugar onde Deus está. E tudo está dentro dele ao mesmo tempo. Porque ele envolve tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que existe desde a eternidade. De quando não existia tempo. É inconcebível pela nossa mente. Como assim quando não existia tempo? Não existia nada, mas existia
Deus, o nosso Criador. Ele estava lá. E quando ele decidiu criar, tudo foi criado nele. E é por isso que tudo que existe, existe nele. É por isso que tudo que existe aponta para ele. É por isso que toda a glória desse mundo, a glória desse universo, a glória dessa galáxia, tudo de alguma forma aponta para o Criador. Tudo revela. O cientista, quando ele vai estudar e ele para estudar e ele para debruçar sobre os assuntos, é inevitável que ele chegue em um ponto onde ele fala, daqui para frente eu não consigo explicar mais. E alguns vão dizer, tem alguma coisa ainda que a gente precisa descobrir, falta algum detalhe. Mas outros vão perceber, eu não consigo explicar mais, porque eu cheguei na fonte de tudo. E a fonte de tudo é o Criador. Só pode existir um ser que está fora de tudo isso, que está fora da sabedoria humana, que está fora das culturas, que está fora do mundo, que está fora de tudo. Tudo, ao mesmo tempo, está inserido nele, porque nele vivemos, movemos e existimos. Aleluia! Então, para que a gente serve, pastor? A gente serve para pegar e falar, Deus, como é possível que eu me mova em você? Como é possível que eu vivo em você? Como é possível? Porque é o seguinte, eu sei uma coisa sobre Deus. Eu posso não saber muitas coisas sobre Deus, mas uma coisa que eu e você sabemos sobre Deus é que Deus é santo. Amém, igreja? Deus é santo. Então, como que você fala assim, mas, pastor, eu não sou santo. Eu não sou santo. Eu sei os pecados que eu cometo, as falhas que eu cometo. Como que eu e como que você, que também não se sente santo, consegue existir dentro de um Deus santo? Como que a gente se move? Como que a gente vive? Como a gente existe dentro de um Deus santo? E abre só um parênteses. Nós não estamos falando aqui de panteísmo, tá? Cuidado. Existem religiões que são panteístas. O que é panteísta? A religião panteísta ela vai falar, tudo é Deus. A Fabiana é Deus, a cadeira é Deus, a vaca é Deus, o céu é Deus, tudo é Deus. Não é isso que a gente está falando. Deus não é essas coisas. Essas coisas estão presentes dentro de Deus. Mas, ao mesmo tempo, como que uma humanidade pecadora consegue, então, existir dentro de Deus? E Paulo termina a mensagem para os atenienses começando a explicar como isso é possível. Isso é possível por causa da graça. Isso é possível porque Deus é gracioso. Que a graça dele está permitindo que seres humanos pecadores existam, se movam e vivam dentro dele. A graça dele permite que a criação se mova, viva e exista dentro dele. Mas ele não queria só isso, ele queria mais. Ele queria ter um relacionamento. Ele queria fazer discípulos. E foi para isso que Jesus Cristo, o nosso Salvador, viveu a vida que nós não poderíamos viver. Morreu a morte que nós não poderíamos morrer. E ressuscitou de um jeito que nós não poderíamos ressuscitar. E com a sua morte, vida, morte e ressurreição, ele conquistou para nós o direito de sermos filhos, discípulos e amados pelo nosso Pai Celestial. Amém, igreja? Agora a nossa função como discípulo é levar essa mensagem adiante. A nossa função como discípulo é anunciar. Nossa função como discípulo é compartilhar isso, entendeu? Do jeito que você é, do jeito que você é. Da simplicidade que você tem, se você é uma pessoa simples, que você fala assim, pastor, mas eu não sei nada. Eu não sei falar as coisas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo pastor que é de uma simplicidade, que fala bicicleta, problema, entendeu? Ele é simples, simples. Se ele fosse falar assim, ele é simples, ele ia falar, sou simples. Ele é simples no jeito de dizer. Mas se vocês vissem o que Deus fez na vida daquele homem, a cultura que Deus deu para ele, a profundidade da revelação que ele tem do Evangelho, a forma como ele ensina. E é curioso que eu, na minha religiosidade, já cheguei a olhar para ele e falar, olha o jeito que esse homem fala. Bicicleta, problema. Ele que está com problema, olha, o português dele tem problema. Aí o homem começa a ministrar, começa a trazer revelações profundas, uma sabedoria totalmente sobrenatural, que envergonha os sábios, que confunde todo mundo que olha e fala, como que esse homem está falando dessas coisas profundas? Que hoje em dia Deus usa ele de uma forma tão impressionante que ele conhece a cultura humana, ele conhece também com profundidade. Ele fala de filosofia desse jeito simples, assim, ele fala sem precisar. Você fica sem entender, sabe, Samuel? Você fala, mas como que esse homem está falando essas coisas? Como que esse homem tem esse nível de profundidade, essa inteligência? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque Deus faz assim. Deus faz assim na vida dele e ele decidiu ser um discípulo. Deus quer fazer isso na sua vida se você hoje decidir ser um discípulo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus que eu quero orar com vocês. Eu quero orar com os discípulos de Jesus.
Ô, Alex, dedilha aqui pra gente, por gentileza, irmão. Dedilha aqui pra gente, só pra gente... Eu quero orar com você, discípulo de Jesus. Orar pela família do Tião também. Orar pela família do Tião. Quero orar também. Quero colocar aqui em oração também. Eita, Laia. Só pegar aqui mais um nome aqui de oração. Eu estou orando pela Ana Cláudia. A Ana Cláudia fez uma cirurgia e está tendo uns problemas com trombose. Depois da cirurgia, está complicado. Ela é filha de um amigo meu, que pediu por orações também. Vamos clamar também pela vida da Ana Cláudia. Mas antes de orar pela Ana Cláudia, antes de orar pela família do Tião, eu quero orar por você. E eu quero que você ore por mim também. E eu quero que você ore pela pessoa que está aí do seu lado. A gente quer ser discípulo, amém, igreja? A gente quer ser discípulo. Eu queria pedir uma coisa aqui, pra gente não orar sozinho hoje, não. Dá um abraço aí em quem está do seu lado aí, não precisa atravessar as filas não, mas ora, abraça aí. Fabi, você não tem ninguém, abraça o chão lá, ó, abraça o chão. Eu quero que você abrace uma pessoa que está próxima de você aí, para você orar por ela. Como um discípulo. Fica abraçado com ela aí, que eu quero que você abençoe essa vida. Vamos orar? Isso, Tião, isso. Dá um abraço aí para você abençoar esse discípulo aí. Tem um discípulo aí do seu lado. Tem uma discípula aí do seu lado que precisa de oração, que precisa de orientação, que precisa de clareza espiritual para tomar uma decisão essa noite. A decisão de multiplicar os talentos, a decisão de ser bênção, de ajudar outros a serem discípulos. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade de refletir na tua palavra. Em ti vivemos, nos movemos e existimos. E Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo aqui a vida do Alex, que eu tenho o privilégio de orar com ele nessa noite. Abençoa a tua igreja pedindo, nos ajuda, Pai amado, a vencer a religiosidade, a vencer, Pai amado, os costumes culturais, as superstições, a vencer a percepção de que o Senhor está preso em templos, a vencer a nossa forma de se orientar, os nossos preconceitos, os valores que nós estabelecemos para Ti. Nos ajuda a vencer a cada uma dessas coisas e se revela a cada um de nós, Pai amado, nessa noite, em nome de Jesus. Como discípulos, Pai amado, se revela a nós. Nos ajuda, Pai amado, a avançar no discipulado em nome de Jesus, porque nós queremos Te conhecer. Como filhos que somos, queremos descobrir, Pai amado, o que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Pai amado, este discípulo. Abençoa esse discípulo, Pai amado, para que ele conheça mais do Senhor e para que no processo do discipulado ele seja a bênção por onde ele for. Que ele consiga se inserir e abençoar, Pai amado, um colega do trabalho. Que ele possa abençoar, Pai amado, um vizinho. Que ele possa abençoar, Pai amado, um crente que está desviado. Que ele possa abençoar um membro da família. Que ele seja bênção, Pai amado, como um discípulo que avança, anunciando a vida de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Pai, neste domingo de Páscoa, nós abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Pai amado, restaura nessa noite, Pai amado, ministérios. Restaura, Pai amado, a vocação. Restaura os talentos. Traz à mente, Pai amado, os valores do Teu povo. Senhor, levanta pessoas aqui que servirão nessa igreja, na liderança. Que trabalharão, Pai amado, no discipulado de Deus, no discipulado cristão. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida da Ana Cláudia, clamando pela saúde dela também, Pai. Clamamos por um milagre, clamamos por restauração. Que aonde ela estiver agora, Pai amado, em nome de Jesus, ela seja alcançada por um milagre sobrenatural do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, restaura a saúde dela, Pai amado, ministra cura, leva conforto ao coração do seu Daniel e da dona Nadir. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do Tião também, Pai amado, teu discípulo que está aqui na tua casa e que clama pela família. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as filhas do Tião, clamamos pelo teu milagre sobre a vida delas. Clamamos por arrependimento, Pai amado, sobre a vida da Luana e da Priscila. Clamamos por milagre, Pai amado. Clamamos pelos netos, Senhor, cuida de cada um deles, dá sabedoria, dá entendimento, protege eles de todo mal. Pai amado, nós cremos que Tu és um Deus que muda histórias e por isso pedimos aonde essas pessoas estiverem agora, que elas sejam alcançadas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo e que elas tenham a vida delas transformadas. Pai, em nome de Jesus, Teu povo está aqui.
reunidos, te louvando neste domingo de Páscoa pela tua ressurreição, pela tua graça, aprendendo de ti, Pai amado, em nome de Jesus, conserva-nos assim, Pai amado, que nessa semana, que por onde formos, nós tenhamos vitória em nome de Jesus, que a gente possa avançar, te honrando em santidade, Pai amado, anunciando o teu nome, exalando o bom perfume de Cristo, que a gente possa, Pai amado, ser motivo de glórias a teu nome, que a gente possa, Pai amado, como discípulos que somos, anunciar, Pai amado, a tua ressurreição, anunciar os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Leva-nos, Pai amado, leva cada um aqui com essa semente depositada no coração, que ela frutifique. Que ela frutifique, Pai amado, que ela frutifique, que ela frutifique, que ela não seja roubada, mas que ela frutifique em nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Uma boa semana para você. Que Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Tem a campanha de missões lá para comprar um salgado, que vai ser agora, primeiro domingo de maio, não é isso? Primeiro domingo de maio, tá bom? Compre um salgado lá para abençoar o Ministério de Missões. Deus te abençoe, uma semana de vitória para você.